Meu nome é Jussara Isabel, eu sou nascida em Quilombo, sou empresária de Chapecó. Há 20 anos eu administro uma escola de idiomas em Chapecó, o IASIG, mas a minha formação é em psicologia. Eu estudei na PUC Paraná, fiz pós-graduação em filosofia na Tuiuti, depois eu fiz MBA também pela FGV, no momento em que eu resolvi entrar na área de gestão. Então, tenho uma longa experiência com desenvolvimento humano com pessoas e hoje me coloco à disposição para traçar aí uma nova trajetória e contribuir um pouquinho mais com a política catarinense. A partir de 2018, me envolvendo nos movimentos de rua em prol da Lava Jato, comecei a perceber que seria necessário a gente começar a se envolver na política. Porque aos poucos a gente viu a Lava Jato sendo desmontada e, infelizmente, aqueles bandidos que deveriam estar presos, hoje eles estão no pleito. Então, eu vi a Lava Jato como uma última possibilidade de uma limpeza na política no Brasil. Né? Essa política das negociatas, do toma lá da cá, essa política que envolve a corrupção. E isso foi algo que me decepcionou muito, que infelizmente a gente não conseguiu evoluir. Então foi a partir dessa percepção que eu entendi que nós precisamos arregaçar as mangas, sair da indignação e ir para a ação. Parar de fazer militância de sofá, reclamar nas redes sociais e de fato se envolver. Eu nunca fui da política. Né? Eu sempre tive uma atuação enquanto dirigente partidária, enquanto militante do Partido Novo. Mas o fato de ser candidata me faz hoje ter uma motivação adicional, para que realmente na prática eu possa colocar as minhas ideias, tentar colocar uma nova perspectiva para a política em Santa Catarina. Acredito muito na democracia. Eu acredito que é só através da democracia que a gente pode evoluir enquanto sociedade, enquanto ser humano. Eu acredito sim que nós precisamos cuidar da democracia, cuidar da liberdade de expressão, cuidar da liberdade econômica como bens maiores da nossa sociedade. Então, essa é uma das bandeiras do Partido Novo, né? Cuidar da liberdade e, portanto, da democracia. Puxa vida, é muita coisa. Então, pensando no sistema eleitoral brasileiro, a primeira coisa é tentar aproximar mais o cidadão da política, e isso nós precisamos de uma reforma política e pensando até numa eleição proporcional. Né? Porque hoje a nossa eleição, as nossas regras estão muito distorcidas. Além de que nós precisamos mostrar para o cidadão que a política é o meio de transformação da sua vida. Né? Tudo passa pela política. A política ela permeia desde o preço do café que a gente toma de manhã até o conteúdo da escola dos nossos filhos. Então, no momento em que o cidadão perceber que tudo na sua vida é decidido por políticos, ele vai entender que ele precisa se envolver. Então, eu tenho uma crença muito forte nisso, de que aos poucos a gente vai conseguir aproximar o cidadão da política, né, e evitar que os bandidos tomem conta, porque infelizmente é o que nós estamos vendo. Hoje a nossa política está entregue na mão dos bandidos. É só nós vermos as votações que acontecem no Congresso Nacional, é só nós vermos as decisões do STF para perceber que a grande maioria do que é votado, do que é decidido, ela acaba, na verdade, atendendo a interesses particulares, a interesses de corporações, a interesses, às vezes, até de algumas alas criminosas. Minhas pautas principais, como eu falei antes, eu venho da área do desenvolvimento humano. Minha pauta principal é a educação. Né? A gente sabe que a educação permeia tudo e nós não vamos conseguir pensar num país evoluído, num progresso, se a gente não cuidar da educação.
Para você ter uma ideia, hoje, né, no município de Chapecó, por exemplo, nós temos mais de 1.000 vagas de emprego permanentemente abertas. E por que essas vagas não são ocupadas, sabendo que a gente tem tantas pessoas no Auxílio Brasil? Porque as pessoas não têm qualificação necessária. Então, infelizmente, hoje nós temos como resultado da educação, resultado da pátria educadora, uma geração de pessoas que não tem o mínimo, a mínima condição, a mínima formação para ocupar vagas elementares. Infelizmente, hoje é esse o quadro. E andando pelo oeste catarinense, a gente percebe que isso não é uma realidade só de Chapecó. Ontem mesmo a gente estava em Mondaí, e lá em Mondaí a queixa é a mesma, não tem mão de obra qualificada. Lá no interior da Cordilheira, né, a gente visitou uma pequena padaria artesanal e eles estão mecanizando, comprando máquinas porque não existem pessoas qualificadas e que se disponham a trabalhar. Então, hoje, a questão da crise de mão de obra é, na verdade, um resultado da educação, o resultado da pátria educadora que não educou, que não entregou, na verdade, a qualificação mínima para as pessoas. E isso é muito triste. Isso é uma coisa lamentável que nos deixa assim bastante decepcionados e, né, que acaba sendo, né, uma motivação também para a gente seguir adiante. É uma vergonha. As nossas rodovias, a nossa infraestrutura é vergonhosa. Eu conheço as nossas estradas aqui, essa 282, já há 40 anos. E, infelizmente, é a mesma estrada. E, se duvidar, são os mesmos buracos, que são, né, frequentemente abertos, reformados, mas que estão aí há 40 anos. Então, nós precisamos, sim, né, dar um choque de infraestrutura em Santa Catarina. Nós precisamos cuidar de outros modais também, para que a nossa produção seja escoada, e nesse ponto, assim, a gente também apoia fortemente a questão da ferrovia, mas também não podemos esquecer, né, da duplicação tanto da 282, da 283, como outras rodovias aí que precisam com urgência, né, dessa atenção, da duplicação e, quem sabe, até novos traçados de outras rodovias, para que a gente possa escoar toda essa riqueza que é produzida aqui no Oeste. Primeiro, porque eu não preciso da política. Eu estou na política por um ideal, porque eu resolvi arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Eu tenho minha vida, eu sou empresária, eu não preciso da política, mas olhando esse contexto e principalmente sentindo muita vergonha do que está acontecendo na nossa política, eu resolvi me dispor, né? Dar um tempo na minha vida, deixar um pouco de lado as minhas atividades e me engajar para, quem sabe, né, contribuir para um projeto novo. Então, e o Partido Novo, ele é o ambiente ideal para isso, porque é um partido totalmente diferenciado, onde a gente não usa dinheiro público para fazer campanha, onde os nossos candidatos são selecionados a partir de um processo seletivo muito rigoroso, onde o partido também é mantido pelos próprios filiados, que pagam mensalidade para isso, porque a gente não usa o fundo partidário também, e além de que todos são ficha limpa. Então, olhando para essa plataforma do Partido Novo, juntando com a minha indignação, eu realmente resolvi sair do sofá para tentar fazer a diferença por Santa Catarina.